Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento, oitavo ano do ar. Seja bem-vindo à TV Petrópolis. Hoje, na nossa pauta, claro, a ciência, a tecnologia, a inovação, a educação empreendedora. Em particular, hoje, a educação empreendedora. Vamos entrevistar Maria Bartato Goulart. Na nossa pauta, a Alqualis Júnior, empresa júnior do campus do IFE, Instituto Federal Fluminense de Bom Jesus, Tabapuana. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Assista também pelo YouTube. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Seja bem-vindo à TV Petrópolis. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje vamos entrevistar Maria Barbato Goulart. Maria Barbato é presidente da Alqualis Júnior. É uma empresa júnior do campo do IFE de Bom Jesus de Tabapuana. Você sabe, a gente faz pautas aqui destacando a ciência e a tecnologia no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, usei com uma belíssima entrevista com a Maria Barbato para falar sobre esse tema de empresa júnior. Nós que temos falado aqui recorrentemente sobre esse tema, a importância da questão da empresa júnior dentro de uma universidade, uma instituição de ensino superior. Agora, em particular, né, falando aí de Bom Jesus da Papuana. Maria Barbato, seja bem-vinda ao programa Ciência em Movimento. Muito obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco mais de ciência. Maria Barbato, vamos só para a gente contextualizar o nosso público, a gente, claro, já fez outras pautas aqui sobre empresa júnior, mas o que é uma empresa júnior e qual a importância dessa empresa no campus do Instituto Federal Fluminense, no interior do estado do Rio de Janeiro? Perfeito. Uma empresa júnior é uma associação sem fins lucrativos e ela é organizada por estudantes de graduação de algum Instituto Federal Fluminense ou de alguma outra instituição de ensino superior. O principal objetivo de uma empresa júnior é capacitar os membros, né, enquanto eles estão na graduação, para que quando eles se formem, eles já tenham uma bagagem, já saiam da faculdade com uma bagagem para se inserir no mercado de trabalho, né? Então, dentro do Instituto Federal, a importância é que, principalmente por sermos uma região de interior e temos nos arredores uma comunidade em desenvolvimento, né, startups também, pequenas empresas, nós temos como nossa principal visão a gente apoiar todos esses empreendedores e a gente consegue desenvolver e fomentar a comunidade. Então, o retorno que eles investem em nós dentro de uma faculdade, a gente consegue retribuir através do conhecimento da empresa, né? A gente sabe que a questão empreendedora, ela tem uma série de características que são importantes, que diferem muito, às vezes, do que nos é ensinado na universidade, aquele conteúdo, a gente aprende conteúdo, se qualifica, e normalmente a gente é convidado, vamos dizer assim, ou formado, ou encaminhado para assumir um emprego, não para empreender. Mas essa geração agora tem feito essa mudança de postura de vida para um caminho mais empreendedor. E aí eu olho para o interior do estado e fico vendo Bom Jesus, como é que esse movimento da empresa júnior localmente, como é que ele tem florescido localmente para ajudar não só os empresários locais, que vocês acabam prestando consultoria localmente, mas também nessa qualificação das pessoas localmente para empreender. Como é que isso funciona dentro da empresa júnior? Além, como você falou perfeitamente, da questão da gente prestar serviços, né, para essas empresas, um dos nossos pilares também é fornecer um treinamento para a comunidade
de uma maneira mais acessível. Então, por enquanto, a gente não consegue fazer presencialmente por conta da pandemia, mas a Alqualis tem feito semanas empresariais anualmente, que visam entregar treinamentos e workshops com preço mais acessível para a comunidade local. Isso vinculado também ao laboratório de café, que a gente inaugurou no ano passado, que é vinculado à empresa Júnior, e como a gente tem uma grande demanda de cafeicultores na região, uma das propostas desse laboratório é fornecer esses treinamentos e workshops para os produtores, né? E ao invés só de prestar apenas serviço, a gente vai desenvolver realmente a capacidade técnica dos produtores e dos moradores da região. Agora, como é que foi essa motivação? Que a gente sabe que essas coisas não caem do céu, né? Ainda mais quem empreende sabe muito bem o esforço que é empreender. Uhum. Como é que saiu essa motivação interna, né? Porque a gente sabe que essa coisa vem de dentro, né? Então, assim, como é que saiu essa inquietação para abrir essa empresa júnior em Bom Jesus de Tabapuana, no IFE? Então, é uma história até engraçada, porque foi em 2016 a nossa fundação, e a gente, na nossa carga horária de disciplinas, uma das disciplinas é empreendedorismo. E no meio dessa aula, alguns alunos que estavam nessa aula, eles pensaram, por que não uma empresa, né? Já que uma das pautas era empresa júnior. Então, um grupo de alunos desse período, dessa época de 2016, pensaram em colocar em prática essa empresa, já que na matéria parecia ser tão bom. Então, seria uma oportunidade tão boa, né? E aí, eles começaram esse trabalho, porque é um trabalho meio burocrático no início, né? Questão de papeladas, esses papéis, né? Até você ter uma empresa mesmo consolidada. Mas eles conseguiram tirar do papel nesse período. E, por coincidência, eu estou fazendo agora disciplinas de empreendedorismo. Então, assim, são ciclos que vão se retornando, né? E apesar de eu não estar na fundação, essas histórias são tão repassadas para a gente que a gente se agarra como se fossem nossas, né? Então é a história da Alqualis mesmo. Numa matéria, a gente se desenvolveu e tentou tirar do papel. Você começou como trainee dentro da empresa Júnior e hoje você é presidente da empresa Júnior. Conta pra gente como é que a Alqualis faz o processo de seleção e como é que vocês vão ocupando esses espaços, que é importante você também dentro de uma empresa Júnior ocupar vários setores para você saber como é que funciona uma empresa assim, efetivamente, né? Como é que foi esse processo de seleção? Como é que foi essa tua carreira aí dentro da Alqualis? No primeiro ano de faculdade, né, em 2019, eles abriram um processo seletivo em abril e foi através de entrevistas que eles selecionaram todos os trainees. E aí eu consegui entrar e nesse período o processo trainee durava um ano. Então eu fiquei um ano como trainee. A gente tem a oportunidade de passar por todas as diretorias da empresa, são 7 diretorias, contando com a diretoria executiva. Então, a gente tem a oportunidade de entender um pouquinho dos processos de cada uma. E depois eles abrem um novo processo interno, depende do ciclo, né? Para você se candidatar para diretor ou assessor dessa diretoria. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco. No ano seguinte, eu me candidatei para a diretoria de inovação tecnológica, que eu fiquei um ano, que é um dos pontos diferenciais da Alqualis, né? A gente tem essa diretoria. E depois disso, eles fazem também essas seleções dentro da empresa e veem em qual ponto você mais se adaptou, né? E como você pode melhorar, porque a Alqualis entende que a gente é feito de gente, né? Então, cada um tem a sua especialidade que vem do coração. Então, a gente tenta trabalhar isso para colocar em prática através dos nossos serviços e aproximação do mercado. Depois a gente teve um outro processo no ano de 2020. Aí eu entrei para a presidência e muitas pessoas que estavam em trainee na época continuam também comigo. É uma gestão que está desde 2019, mas a gente está sempre se atualizando. Então, são processos internos também de seleção.
Maria, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta eu quero falar um pouco sobre como é que essa experiência de se graduar e empreender, como é que isso funciona aí dentro da Alqualis e quais são os ramos de negócio assim que vocês têm feito em função até da pandemia, como é que vocês estão Uhum, enfrentando esse processo todo, que é um processo que é enfrentado aham. por todas as empresas com a experiência de vocês aí em Bom Jesus, Tabapuana, no Instituto Federal Fluminense. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Assista também pelo YouTube. Estamos de volta ao programa Ciência em Movimento, estamos de volta à TV Petrópolis. Seja bem-vindo. Hoje a nossa entrevista é com Maria Barbato, na nossa pauta, a empresa Júnior Alqualis Júnior, do Instituto Federal Fluminense de Bom Jesus, de Itabapoana. Maria Barbato, então a gente está voltando à questão da Alqualis, e eu deixei aberta justamente essa questão de como é que a gente migra dessa formação de graduação na universidade ou uma instituição de ensino superior para o empresariado. Como é que é essa qualificação dentro da Alqualis ou dentro da própria grade curricular que vocês têm? Uhum. Principalmente dentro da empresa, a gente coloca tudo, todo o nosso aprendizado é por prática. Então, tem algumas vezes que eu converso com nossos orientadores, né? Eu falo, como que a gente faz isso, né? Porque a gente não teve nenhuma matéria que explicasse como que faz isso na prática mesmo. Aí meu orientador fala assim, Maria, muitas vezes, infelizmente, é isso. Dentro da disciplina, a gente não vai ter como aprender, vai ser na prática mesmo. Então, geralmente a gente chama de bench, que é uma conexão com outras empresas júnior ou sênior, quando a gente quer aprender algum processo. Aí, geralmente, a gente faz esse tipo de bench, a gente faz treinamentos com outras EJs, com outras empresas júnior, com outras entidades estudantis, e aí a gente consegue aprender esse processo. Mas, assim, quando você parte do princípio de que você quer participar da Alqualis, é muito óbvio que dentro da mente da pessoa que se inscreveu, ela já tem um talento para empreender, porque é um movimento muito, muito de inovação, né? E tem que partir de uma boa vontade da pessoa, né? Então a gente trabalha lá e assim, o aprendizado mesmo é na prática, tendo que pegar um projeto, um serviço para entregar para uma empresa, e dentro desse prazo a gente dá um jeitinho para aprender o processo. Sempre se especializando. A gente está vivendo aí um processo pandêmico muito grave e que impactou muito a questão econômica, social, né, cultural, por aí vai. Como é que vocês caminharam ao longo desse processo da pandemia? Vocês migraram algum tipo de serviço? Como é que vocês fizeram? Quais foram os resultados comparativamente com os anos anteriores? Como é que isso se delineou? Uhum. Em 2020 foi muito grande, né? Assim, como outras empresas, juniores ou não. Então a gente
parte do princípio de que se a gente não pode andar para frente agora, não tem muito o que fazer, a gente dá um passo para trás e tenta planejar o que a gente pode fazer para essa pandemia, já que para o ano de 2021 continua sendo um período atípico, né? Então, a gente revisou nossa carta de serviços e pensou o que a gente pode oferecer e como a gente pode ajudar o empreendedor da região e de outras regiões nesse período. Então, a gente meio que chama de pivotar, quando a gente continua na essência da empresa, mas a gente dá um outro jeitinho de abordar outras coisas que não era muito o que estava planejado, né? Uma adaptação. E aí a gente, de uma carta de serviços de mais ou menos 8 serviços complexos, a gente reduziu para 2, que é rotulagem nutricional, já que a gente tem uma gama de pessoas que começaram a fazer seus próprios produtos em casa para começar a vender, mas precisa desse rótulo para poder ter uma legislação adequada, né? Então a gente pensou, vamos ajudar eles dessa forma. E a pesquisa de mercado também, que pode ser feito um serviço de maneira online, né? Porque todos os outros necessitam de laboratório, de reuniões presenciais. Então, foi uma redução drástica dos nossos serviços, mas quando a gente tem uma crise assim, o mais adequado é a gente se voltar os olhos no que a gente pode fazer de melhor para ajudar numa crise dessa, já que a gente tem a capacidade para fazer, e se especializar naquilo, né? Então, a gente tem se especializado em rotulagem nutricional para ofertar para os empreendedores nesse momento de crise, né? Então, é empreendedorismo ajudando o empreendedorismo. Muito legal. Então, essa questão pandêmica, vocês conseguiram se readequar. Como é que vocês estão vendo aí o futuro? Esse ano também está meio complicado, mas como é que vocês enxergam empresa júnior para frente, próximo ano, por exemplo? O que vocês estão imaginando que vai acontecer? Como é que vocês querem se posicionar? Geralmente, quando a gente passa por um momento de crise, a gente, depois, quando as coisas são mais aliviadas, a gente olha para trás e pensa, nossa, se a gente conseguiu passar por esse momento, é claro que a gente vai ter momentos melhores, que a gente vai estar mais preparado. Então, quando a gente percebeu como é que ainda mais a nossa responsabilidade de cuidar de empreendedores também, de produtores em momentos difíceis, a gente entendeu a nossa responsabilidade enquanto empresa para uma comunidade. Então, para um mundo sem pandemia, né, no futuro, a gente também espera continuar agregando valor na vida desses produtores, desses empreendedores micro e pequenos, e, claro, conseguir ofertar o resto da nossa carta de serviços, que é bem ampla, para que a gente consiga atender melhor as demandas deles. Então, ofertar o que a gente já tem e agregar ainda mais na perspectiva de vida dessas pessoas. Maria Barbato, a gente sabe que a questão empreendedora, ela também se confunde, né, de empresa júnior, também se confunde com a questão das startups, né, onde você, quer dizer, na empresa júnior você entra numa empresa já previamente estabelecida, no caso um graduando de ensino superior, numa startup, essa pessoa monta seu próprio negócio. Como é que está essa questão aí dentro do IFE de Bom Jesus, Tabapuana? Como é que está essa cultura também do startup? Se a empresa júnior tem ajudado nesse processo de criação de startups aí na área de alimentos? Como é que está essa relação de vocês com as startups? Como é que está esse ecossistema aí de inovação, tanto para a questão das empresas júnior, que é o caso de vocês, e para a questão das startups? A gente tem conseguido ajudar pequenas empresas, né, as startups aqui da região. Muitas pessoas têm inovado, né, têm criado seu próprio negócio. Algumas empresas da região a gente consegue ajudar através da legislação, principalmente, porque geralmente é a principal demanda dessas pessoas, porque elas têm a inovação, têm o produto, mas precisam se adequar legalmente. Então, para as startups, nossa maior contribuição é na legislação. Criando padrões, criando treinamentos, adequando essas pessoas à questão de higiene, que é muito latente, principalmente agora em época de corona. Então, essa questão de boas práticas de fabricação,
treinamentos para a parte de higiene pessoal, higiene de colaboradores. Então, a gente se volta muito através da legislação para essas startups, para que elas possam crescer de uma maneira adequada. Hoje, como é que a empresa Júnior tem ajudado as startups aí localmente no IFE? Uhum. Dentro do IFE, a gente, através do IFE, né, a gente tem a empresa e, como eu falei, nas regiões arredores, a gente tem algumas startups e eles às vezes se voltam para a gente e, como eu disse, a gente tem uma demanda maior com eles na parte de legislação. Então, assim, apesar deles terem esses produtos criados, eles precisam dessa frente de legislação mais adequada. Então, esses pontos que são mais técnicos e mais específicos da área de alimentos, principalmente, né, que a gente consegue abordar com eles. Essas startups foram oriundas do IFE ou da região mesmo? Elas são da região. Sim, tem startup que é oriunda do IFE? A gente ainda não tem uma oriunda da empresa júnior, mas tem ex-alunos que já estão criando seus próprios negócios. Então, a gente também consegue alcançar eles através de serviços da empresa. Qual é hoje, assim, a visão de futuro que vocês têm como pessoas, estudantes, assumindo funções dentro da empresa Júnior? Qual é a visão de futuro de vocês? O que vocês se imaginam daqui a 5 anos, voltando para o IFE, né, falar sobre a experiência de vocês nesse momento? A nossa visão, né, quando a gente escreve a empresa, a gente tem a visão, as missões. A nossa visão é sempre o aprimoramento científico e o desenvolvimento da comunidade. Antes da pandemia, a gente tinha isso na nossa mente, só que agora ficou muito mais claro como que a gente é responsável por pessoas. Então, como que é a responsabilidade nossa devolver o conhecimento científico para a comunidade. Então, para a visão daqui a 5 anos, é que a gente tenha capacitação adequada e suficiente, mais que suficiente, para devolver para a comunidade de uma maneira mais ampla, né? Então, que a Qualy seja uma empresa mais reconhecida na região, que a gente ainda tem essa dificuldade, né, por ser uma empresa de estudantes. Às vezes as pessoas não agregam muito valor a gente, né? Mas, assim, a gente criar nosso reconhecimento na comunidade para que eles entendam que tudo que a gente faz é por eles, é pela comunidade e que a gente está aqui para ajudar. Então, são esses 2 pilares. Maria Barbato, queria que você comentasse aí o nome de quem compõe a empresa Júnior e os dos orientadores que ajudam na empresa Júnior. Claro. A gente tem atualmente 6 diretores. A gente tem o Daniel Saraiva, que é administrativo financeiro. A gente tem a Giovana Lopes, que é do marketing da empresa. Larissa Barcelos, que é da inovação tecnológica. Temos também o Wesley Barcelos, que ele é da nossa gestão de pessoas, que é muito importante, né, para a nossa empresa. E a Tatiana Borges, que ela é diretora de projetos. Então, ela está bem na frente desses projetos de organizar tudo. E tem eu, como já estou bem apresentada já, né, que sou a presidente. E a gente tem 2 orientadores agora, que ficam na linha de frente com a empresa também, juntamente com a gente, que é o Wilton Galvão e o Daniel Coelho. Então, são 2 pessoas que a gente conta muito, são grandes parceiros da empresa. Também temos outros professores, como a Ana Boroni, Natália Silva. Então, a gente tem uma frente muito potente e a gente fica muito grata, principalmente esses orientadores e professores do Instituto, que se propõem todos os dias, se disponibilizam para ajudar a gente nessa demanda. Maria Barbato, parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns a toda a equipe, aos professores que orientam aí a empresa Júnior, sucesso para vocês, foi um prazer tê-la você aqui no nosso programa, né? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Maria Barbato, obrigado a você que nos assiste
Até a próxima, um forte abraço. Tchau.